O 8 em Ponto de hoje está no ar e em 2016, pelo menos 67 mil pessoas contraíram tuberculose e houve 18 mil casos de retratamento da doença. Números que preocupam autoridades de saúde no estado e em todo o país. O Ministério da Saúde propôs um plano para reduzir a incidência da tuberculose no país até o ano de 2035. Assunto para o nosso 8 em Ponto de hoje com o pneumologista Gilberto Sandin, que é técnico da Gerência de Agravos da Vigilância Epidemiológica Estadual, nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Doutor Gilberto, bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Obrigado. Doutor Gilberto, antes para a gente entender, muita gente não tem muito contato com o que é a tuberculose. É uma doença que ataca os pulmões, mas pode atacar também outras partes do corpo, é isso? Bom dia. Bom dia. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida basicamente pelas gotículas de pacientes contaminados. Então, o que acontece? Das pessoas contaminadas, em torno de 95% vão passar com uma infecção latente, que a gente chama, ela não causa a doença. Entretanto, pessoas que tenham maior vulnerabilidade, sistema imunológico ou outros problemas, podem desenvolver a tuberculose, que de maneira geral é pulmonar. A pessoa vai ter uma doença no pulmão. Nos pacientes soropositivos ao HIV, aí o quadro já pode ficar mais complexo. Você pode ter meningoencefalite por tuberculose, você pode ter tuberculose óssea, tuberculose ganglionar. Aí são uma série de outras manifestações que dificultam o diagnóstico. Como é que é o tratamento para a doença? Ele é feito à base de antibióticos? Sim, é um conjunto de 4 antibióticos que você não tem como comprar na farmácia, são antibióticos guardados, e esses 4 antibióticos têm que ser utilizados por 6 meses. E aí o ponto fraco ainda do tratamento da tuberculose, que a pessoa melhora logo nos primeiros 15, 20 dias, não tem mais sintomas e decide, olha, já estou bem, por que permanecer mais 5 meses tratando a doença? Então, aí, esse que é a nossa grande dificuldade. Bom, é aí que entra o chamado retratamento, né? São 18 mil casos de pessoas que começaram a se tratar, enxergaram uma melhora e interromperam o tratamento. E isso tem um problema muito sério, que é a resistência da bactéria que causa a doença, não é? Sim. O problema de você parar o tratamento inadvertidamente é você expor essa bactéria e ensinar a bactéria a lidar com o antibiótico. E aí, quando ela retorna, a doença retorna, você acaba tendo uma tuberculose que já não pode mais utilizar os mesmos medicamentos do esquema básico. Isso daí vai acabar trazendo um impacto. Só por curiosidade, no ano passado a gente tinha no Brasil, ainda bem que em Santa Catarina nenhum caso, doença já resistente a todos os antibióticos possíveis de utilização. Pessoas que a gente não saberia mais o que fazer para tratar. E além de tudo isso, a pessoa que faz o retratamento e às vezes não consegue, vai criando formas mais resistentes da doença e transmitindo essa forma mais resistente também na sociedade, né? Isso é um impacto que a gente está tentando evitar, né? Que faz o quê? A pessoa já inicia a primeira doença, a primeira abertura do quadro de tuberculose, já com uma forma resistente ao tratamento. Doutor Gilberto, e o Ministério da Saúde lançou um plano, não é, para diminuir a incidência do número de casos, para diminuir, até eventualmente erradicar a doença, não é, seguindo orientações da Organização Mundial de Saúde. É uma boa iniciativa o plano, o alicerce desse plano é interessante, de se dar em vários pontos, não é, para interromper essa escalada da doença? Sim. Até 2016, a Organização Mundial da Saúde tinha um plano de diminuir o impacto da tuberculose. A partir de 2016, a Organização Mundial da Saúde se tornou mais, vamos dizer, mais tendendo a acabar com a tuberculose no mundo. Isso daí acabou vindo num plano nacional que foi apresentado há 2 semanas e ele não tem quais as medidas exatamente a gente vai ter que fazer. Por quê? Porque cada município, cada estado e até cada país tem as suas características e aí a gente vai ter que encontrar a melhor maneira de lidar com a nossa dificuldade. A questão legal desse plano nacional é que ele tem metas, então você vai ter números para basear a sua política pública e saber se ela está de acordo com o plano ou não. E aí fazer as correções ao longo do caminho, como bem falasse, até 2035. Nós teríamos que diminuir a mortalidade da tuberculose em até 90%. É bastante
difícil atingir a meta, mas é uma meta a ser atingida. Doutor, para a gente fechar, é um plano, então, com uma série de medidas importantes, com um desafio importante pela frente, mas sem o paciente tendo a noção e a consciência de que ele tem que fazer o tratamento à risca para que a doença seja curada de uma vez, isso não funciona, não é? Não funciona. O paciente que tenha tosse por mais de 2 semanas pode procurar assistência médica no posto de saúde mesmo, vai ter condição de realizar um diagnóstico. Depois desse diagnóstico feito, o medicamento é dado pelo Estado. Tá? Então, não há custo para o paciente. A única questão que tem que ser vista em relação a isso é a responsabilidade do paciente em querer tratar. Por quê? Porque se ele não fizer o seu tratamento adequado, ele pode estar trazendo problemas de saúde não só para ele mesmo, mas para os seus familiares e para a sociedade em geral. Tá certo, fica então o alerta e a dica, Dr. Gilberto Sandin, epidemiologista, técnico da Gerência de Agravos da Vigilância Epidemiológica Estadual. Muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Bom dia, boa semana.